E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai dar uma pequena continuação ao que a gente já havia falado antes sobre a questão do medo de dentista. Só que ao invés de dar uma opinião que talvez muitos de vocês julguem tendenciosa, do tipo, ela é dentista, claro que ela vai dizer que tá tudo bem para dentista, que esse meu medo eu consigo trabalhar, eu consigo contornar. Bom, para poder encerrar a polêmica, o que é que a gente fez? A gente resolveu pedir a opinião, pedir conselhos para um especialista da área. A gente foi chamar um psicólogo e aí perguntou para ele sobre a questão do medo do dentista. O que é que originaria esse medo? Como é esse medo? E o que é que as pessoas podem fazer para aprender a trabalhar e a conviver? Então vamos ouvir o que é que Felipe Barros, psicólogo clínico, especialista em TCC, tem a falar pra gente. Fala aí, Felipe. Olá, meu nome é Felipe, sou psicólogo, especialista em psicoterapia cognitivo-comportamental. Para algumas pessoas, ir ao dentista, ir ao consultório odontológico é sinônimo de viver momentos de angústia, aflição, terror. A psicoterapia vem auxiliar os pacientes com esta fobia a perder o medo e receber o tratamento odontológico adequado. É bem comum esse tipo de sintoma, na verdade, mas torna-se um problema sério quando isto começa a impactar de maneira significativa na vida do paciente. Ou seja, ele começa a ter um comportamento evitativo em relação a fazer o tratamento odontológico e acaba ficando com uma saúde bucal precária, uma saúde bucal pobre e afetando não só a sua saúde bucal, como a sua saúde em geral. Antigamente, os dentistas aí de plantão vão me corrigir se eu estiver errado, não havia uma preocupação na área sobre prevenção e estética. Os procedimentos eram realizados de forma curativa e dolorosa, ou seja, sempre era traumático a visita ao dentista e muitas vezes essa visita resultava em extrações. Tem essa associação sobre a visita ao dentista, sobre ir ao dentista. Essa associação perdura até hoje. Obviamente esse não é o único problema, há várias outras formas de aprendizado, mas ainda se escuta por parte dos pacientes essa associação. Dentista, dor. Dentista, angustiante. Dentista, aflição. E aí a psicoterapia vai ajudar o paciente a lidar com várias questões e demandas relacionadas a este processo, a esta fobia. E tantas intervenções comportamentais quanto as intervenções cognitivas em terapia vai auxiliar o paciente a perder o medo de visitar o consultório odontológico, fazer os procedimentos odontológicos. Agora você que está assistindo esse vídeo, se projetou aí nesse perfil que a gente conversou, se encaixa nesse perfil, vou dar algumas dicas aí para a gente dar o primeiro passo aí para sua melhora. Primeira dica: converse com seu psicólogo sobre esses sintomas. Se não tiver um psicólogo, já inicie o tratamento psicoterápico como dica número 1 e principal dica, porque esses sintomas, esses sentimentos, eles existem. Eles não vão sumir do nada, faz parte de você. Então cabe a gente tratar, entender, que uma vez a gente entendendo, fica mais fácil de combatê-lo. Outra dica é: procure um profissional que você tenha um vínculo estabelecido, um profissional da sua confiança. E antes de ir ao consultório odontológico, procure fazer atividades que lhe relaxem, que lhe deem prazer. Ao chegar no consultório, procure se informar todos os procedimentos odontológicos que irão ser realizados em sua boca. Saber o que está acontecendo vai facilitar aí nesse processo de tornar a vivência menos amedrontadora. Não vai ter nenhuma surpresa. E uma última dica, para finalizar: aprenda a cuidar da sua saúde bucal. Parece óbvio, mas você cuidando da sua saúde bucal, você vai evitar de ter que ir mais que o necessário para o consultório odontológico enquanto você está no seu processo psicoterápico. Agende também umas visitas esporádicas ao seu dentista e uma limpeza bucal, por exemplo, a cada 6 meses,
para você ir se familiarizando com o consultório odontológico, para esse ambiente comece a ser menos amedrontador. Ficou alguma dúvida? Vou deixar meu perfil profissional aqui, tá? Aqui embaixo. E se tiver alguma dúvida, pode ir lá interagir, perguntar que eu vou estar respondendo, tá bom? Espero ter ajudado positivamente nesse vídeo. Pegando um gancho aí de todas essas coisas maravilhosas e construtivas que o Felipe falou, eu vou até me estender um pouquinho mais, né? Então, se você tem um tratamento odontológico para fazer, faça de forma definitiva. Se você tiver condições financeiras, tempo para isso, invista e faça da forma definitiva. Exemplo, quebrou um dente, aí pensa, ai não, eu morro de medo de fazer canal e coroa. Morro de medo, eu vou ali no dentista e vou fazer só um curativozinho que dá certo. Quantas vezes você vai precisar voltar para repor esse curativo? Não é incomum, às vezes, pais, mães, até o próprio paciente ficar um pouquinho chateado quando a gente diz: será que não seria a hora de ver essa sua fobia e procurar um psicólogo? Procurar uma psicóloga? Gente, procurar um psicólogo é um ato de inteligência, é um ato de abertura para o autoconhecimento que você faz justamente porque você quer resolver um problema. Não necessariamente, quando a gente fala isso, a gente está dizendo que você tem algum tipo de deficiência, de forma alguma. As pessoas mais inteligentes que eu conheço fazem terapia e isso ajuda você a se conhecer melhor e a lidar com as suas fobias, como por exemplo, fobia de dentista, tá? Então a gente precisa aceitar ajuda, precisa buscar ajuda, precisa ouvir o que as pessoas mais experientes e que estudaram para isso têm a falar. E aí, logicamente, se vocês tiverem alguma dúvida, vou pedir para vocês olharem novamente o Instagram profissional do Felipe, caso vocês precisem de ajuda e queiram fazer uma pergunta mais direta. Mas se quiserem perguntar aqui ou expor alguma demanda específica aqui, o espaço está amplamente aberto para perguntas e comentários. E também, se vocês precisarem, vai aparecer aqui o telefone do consultório do Felipe, se vocês por acaso sentirem necessidade de entrar em contato com ele e falar dessa demanda específica, tá? Muitíssimo obrigada à audiência de vocês e até a próxima!